Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 25, de 1 a 13, fala das 10 virgens. Eu dei um tema para essa mensagem, que diz assim, o grande casamento. Repete comigo, o grande casamento. Casamento é quando Deus pega um homem e uma mulher e eles juntam. E a Bíblia diz que aquilo que Deus une, o homem não separa. Quando você cola um papel azul num papel amarelo, na hora que você tenta separar os dois, um pedaço do azul vai se encontrar no amarelo e um pedaço do amarelo vai se encontrar no azul. Porque tudo aquilo que se une não pode ser separado. Mateus capítulo 25 diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, algumas versões falam loucas, e 5 prudentes. As nécias ou loucas, como você queira pensar, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de quê? Todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E para fechar, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, a tua palavra é a própria revelação. Se o teu Espírito estiver conosco, temos certeza que será uma noite incrível. Por isso eu te peço nesta noite, não permita que nada do meu eu venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer. Me esconde atrás da tua cruz e fala aos ouvidos dos teus filhos tudo aquilo que tu tens para revelar nesta noite. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte, Senhor. Eu, quando preparava uma mensagem, o Espírito de Deus falava muito ao meu espírito para eu procurar entender um pouco mais sobre o casamento judaico. Mas quando nós conhecemos a cultura judaica, o que Jesus estava falando naquela época, por que ele estava falando de noivas, de nécias, de prudente, de casamento, de bodas, porque bodas é casamento. Aí eu fui estudar um pouco sobre a cultura judaica, sobre o casamento. E eu pude perceber, nesse casamento, 9 passos que me impactaram muito. O primeiro deles é o seguinte: quando um jovem judeu ele quer se casar,
ele decide se casar, seja através da decisão do pai da noiva ou do noivo. Ele, quando vai se casar, ele precisa fazer um contrato de casamento e ele precisa pagar um dote. Ele precisava pagar um dote, hoje em dia nem tem mais isso, mas algumas culturas até continuam ainda, mas ele precisava pagar um dote, precisava pagar um valor para se casar com aquela menina, com aquela noiva. Então ele ia até a casa do pai da noiva, ele chegava lá, ele conversava, ele negociava, ele pagava um dote caro, porque naquela época os homens eles eram mais valorizados do que as mulheres, porque os homens podiam trabalhar na lavoura, no campo, e como as mulheres não podiam, então as mulheres elas eram bancadas pelos seus pais. E quando chegava o momento do casamento, era o momento, entre aspas, onde o pai era quase que ressarcido pelos custos que ele teve da filha. De acordo com o casamento judaico, eu quero que nós possamos vir para a parte profética e entender o que a Bíblia fala dos últimos dias. A Bíblia fala que Jesus, o noivo, ele saiu da sua casa, ele foi até a casa da noiva, a terra, para se casar com uma noiva. E ele precisava, para casar com ela, ele precisava pagar um dote, ele precisava pagar um preço alto por esse casamento. E por se tratar de Jesus, ele não ia pagar qualquer preço. Então ele pagou o preço de sangue. Ele pagou o dote mais caro que foi pago até hoje, e nunca vai haver nada parecido. Ele pagou com seu próprio sangue numa cruz, para poder se casar com a noiva, que sou eu e você. Esse é o primeiro passo. O segundo passo no casamento judaico é o cálice. Era colocado um cálice com vinho, e se a noiva bebesse do vinho, ela estava dizendo o seguinte: eu aceito me casar com ele, eu aceito a proposta que ele está fazendo, e eu aceito me casar. Mas antes disso, eu quero que abra para mim, por favor, Hebreus 9,15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da vida eterna, aqueles que têm sido chamados. Coloca para mim Jeremias 31 ao 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso é uma aliança que Deus estava fazendo com o povo judeu. Então ele estava dizendo o seguinte: eu vou fazer um contrato, eu vou fazer um voto de casamento. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Amém? E o segundo fato é o cálice, como eu tinha dito. Se o pai da moça concordasse com a proposta, era colocado um cálice com vinho e ela beberia. Isso era sinal de que ela havia aceito a proposta. Então eles se tornariam noivos, e olha que coisa incrível. Eles se tornariam noivos, cada um ia para sua casa, e esse noivado levava, em alguns casos, de 1 até 2 anos para eles se casarem. Vai vendo se Deus está falando contigo aí alguma coisa. Nós estamos em que ano? Ok. Coloca para mim Mateus 26, 27 ao 29. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos.
porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Grava esse 29 aqui. Até que hei de beber de novo convosco. Amém? Amém. O terceiro ponto para um casamento judaico são os presentes para a noiva. Era costume naquela época, o noivo ele dava presentes para a noiva em sinal de que ele estava demonstrando o seu amor por ela. E como eles iam esperar um grande tempo para se casarem, todas as vezes que a noiva olhava para os presentes, ela se lembrava do noivo. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele nos deu muitos presentes. Amém? A Bíblia diz que ele nos deu dons. Amém? Ele nos deu presentes para que esses dons nós possamos nos lembrar dele, porque esse dom não é nosso, é dele. Então, quando ele nos concede dons, é para que nós possamos aguardar o grande dia do nosso casamento e lembrar que o nosso noivo, ele nos presenteou com alguns dons, e que esses dons é para mostrar o seu amor por nós e para que nós possamos nos lembrar dele. Amém? E baseado nisso, eu gostaria que colocasse aqui para mim João 14, 26 e 27. Tudo que nós vamos falar hoje, nós vamos falar de Bíblia, amém? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ias de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Glória a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu. Ele nos deu do seu. Então ele nos deu, amém? Nós somos a noiva, nós recebemos presente dele, para que nós possamos nos lembrar dele, porque vai chegar o dia em que nós nos encontraremos com ele, e aí será firmado, o noivado deixará de ser noivado, e se transformará num casamento, amém? A quarta coisa, que eu acho incrível, olha que coisa linda, é a moradia. Na lei judaica, naquela época, quando o noivo ele ia se casar com uma noiva, era costume do povo que fosse feito um quarto, que ele dava o nome de câmara nupcial, e esse quarto ele era construído na casa do pai do noivo, e esse quarto ele era preparado com todo zelo, com todo amor, algo lindo, para que depois, quando ele fosse pegar a noiva, ele levasse a noiva para passar noites com ele naquele quarto, amém? Mas o que me deixa mais impactado é que a lei judaica diz que o filho ele não saberia quando iria ficar pronto aquele quarto, porque ele ia construindo aquele quarto, e se alguém perguntasse para ele assim, quando vai ser o casamento? Ele fala assim, eu não sei, pergunte ao meu pai, porque só o pai poderia chegar ali e autorizar dizendo, está pronto o quarto, agora você pode pegar a noiva e se casar com ela. Aleluia. Já está te dizendo alguma coisa aí ou não? Amém? Jesus comunica para a igreja que seu pai iria preparar uma noite de núpcias. Coloca para mim, por favor, João 14, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas, se assim não fora, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos o quê? Quando eu li isso, eu ficava em lágrimas,
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós. Amém? Se eu fosse você, eu glorificava a Deus. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o... Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém? Ah, louvado seja Deus. A quinta coisa, a consagração da noiva. Depois do noivo ter pago o dote, ela aceitar beber a taça de vinho, automaticamente ela recebe presente dele, ele prepara a moradia, vem a consagração. Presta muita atenção nisso, que agora está falando de mim e de você. A noiva precisa se consagrar. Caso ela saísse na rua, quando ela era noiva, ela precisava colocar um véu sobre a cabeça, porque aquilo mostrava para as pessoas na rua que ela era uma mulher compromissada, que ela tinha um noivo, que ela estava prestes a casar. Então a noiva, ela se preparava, ela comprava especiarias, ela se preparava para o casamento, ela ia se preparando durante todo aquele noivado, porque ela não sabia qual era o dia do casamento. Isso que me deixa mais impactado. A noiva não sabia quando é que seria o casamento, porque o noivo estava construindo o quarto, e ele, depois que acabasse de construir o quarto, e o pai dele dissesse, ó, tá tudo ok, pode casar. A noiva já devia estar preparada. Ela dormia todos os dias como se aquele dia fosse o dia do casamento, o dia seguinte fosse o dia do casamento. Então ela dormia, acordava preparada já, aguardando o noivo chegar a qualquer momento. E é tão incrível que o noivo, quando ele saía, ele normalmente saía à noite, com luzes acesas, com lamparinas, né? Com azeite, com seus amigos, ele vinha no meio da rua, e quando chegava perto, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas quando chegava perto da casa da noiva, ele tocava um chofar, para avisarem para a noiva que ele estava chegando, para ela se preparar. Então a noiva, ela se preparava, e o noivo, quando ele chegava para buscar a noiva, é o sexto, quando o pai do noivo dizia que a cama nupcial estava pronta, o noivo saía no meio da noite, com a lamparina, com os amigos, e ele tocava um chofar, para a noiva saber que ele estava a caminho. Jesus virá buscar a sua igreja no meio da noite, ao som, diz a Bíblia, de uma, fala mais alto, de uma trombeta. A Bíblia diz que vai soar uma trombeta, e quando soar essa trombeta, é o momento em que ele veio buscar a igreja, ele veio buscar a noiva. As coisas são muito reais. Quando Deus preparou todo esse cenário, eu preciso que você entenda que a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, ela é toda interligada. Uma coisa fecha a outra. Se você conhece as Escrituras, você vai saber exatamente o tempo profético que você está vivendo. Se você não se preocupa em estudar a Bíblia, você vai ficar simplesmente como espectador ali, sem entender o que está acontecendo. E quando alguém diz para você que Jesus está voltando, você acha que é mentira, porque você não crê, porque você não conhece a Bíblia. Mas se você ler a Bíblia, você vai acreditar que Jesus está voltando, igreja. Falar da volta de Cristo, deixa eu te dizer uma coisa, não enche igreja. Não enche igreja, porque ninguém quer saber da volta de Cristo. As pessoas querem saber de felicidade, as pessoas querem saber de prosperidade, as pessoas querem saber de alegria. Vamos regozijar. Lembra quando Moisés ele sobe o monte, aí
o irmão dele, Arão, fica lá embaixo com o povo. Aí Moisés está lá em cima do monte, ó, num diálogo com Deus. Aí de repente Deus fala assim, ó, Moisés, desce lá, cara. Que o teu povo, Moisés, não é meu não, o teu povo está se corrompendo. A Bíblia diz que quando Moisés desce, tem um alarido de festa. Mas eu preciso te dizer uma coisa, isso tem queimado no meu coração. Amém. Jesus tem falado comigo todos os dias. E não acho que eu sou louco não, porque vai chegar um dia, você vai lembrar desse culto. Amém. Você vai lembrar desse dia. Amém? Amém? Coloca para mim 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Eu quero levar você para o céu, cara. Você precisa acreditar nisso. Primeira Tessalonicenses 4, 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram no Senhor irão ressuscitar primeiro. 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos, fala comigo, seremos juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos. Jesus não pisa na terra. No arrebatamento ele vem nas nuvens, ele tira a sua igreja ao encontro nos céus, o noivo vindo buscar a noiva. Aquele noivado que se perdurou durante um tempo, vai acontecer naquele grande dia, e o noivo e a noiva vão se encontrar, e vão viver eternamente. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Com o Senhor. Como eu espero esse dia. 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão. Quando ele vai na tua casa, ele diz para você, ó, dia 17 às 15 horas eu estou aí para roubar a tua casa. Ele faz isso para você? Faz? Não. Então está dizendo que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. A Bíblia fala em Mateus 24 que nem o Filho, nem Jesus sabe o dia, somente o Pai. A cultura judaica nos diz que o pai chega um dia para o filho e fala assim, ó, filho, o quarto está pronto, a cama nupcial está pronta, pode ir lá agora pegar a noiva. E o filho sai naquele momento com seus amigos para buscar a noiva. E a noiva tem que estar preparada para receber o noivo. Amém. Aí olha que coisa linda. Depois do noivo buscar a noiva, a sétima coisa, são 7 noites de núpcia. O noivo vai até a casa da noiva, ele pega a noiva, eles vêm caminhando à noite, todo mundo com a lâmpada acesa. A lâmpada daquela época, é bom você lembrar que não tinha light naquela época, não tinha nada disso. Então era azeite, amém? Então tinha que colocar azeite na lamparina para ter luz. Se o azeite acabasse, a luz apagava. E aí o noivo, quando chegava na casa da noiva, ele pegava a noiva, ele ia até a casa do seu pai. Pega isso aí. Ele ia até a casa do seu pai e ficava 7 noites. Os convidados todos esperavam do lado de fora. Ele entrava no quarto e ficava 7 noites, 7 dias inteiros com a noiva nas suas núpcias. O seu amigo ficava na porta aguardando. E aí quando ele avisava para o amigo que ele já não eram mais 2, mas se tornaram uma só carne, aí o amigo avisava para os convidados, e os convidados se regozijavam com a festa. Pega aí agora. Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos, por uma... Ele quem? Só para você entender. O anticristo.
A Bíblia nos fala sobre o anticristo. A Bíblia diz que nos últimos dias o anticristo, ele iria aparecer. E ele ia fazer uma aliança entre os judeus e os muçulmanos. A Bíblia nos conta que essa aliança ela vai levar 7 anos. Com 3 anos e meio, ele vai mostrar quem ele é, ele vai perseguir os judeus e vai matar muitos judeus. Então, quando o noivo pega a noiva na casa dela e leva para a casa do pai, ele fica 7 anos com ela. Jesus vai tirar a igreja da terra na grande tribulação. Aqueles que forem arrebatados não vão viver essa grande tribulação. Vão com o pai, vão com o noivo para a casa do pai, viver os 7 anos de matrimônio, enquanto o pau está quebrando aqui embaixo. O pau está quebrando aqui embaixo e a noiva está lá dentro, com o noivo, dentro da câmara nupcial, desfrutando do amor do noivo. Aí depois que passam esses 7 dias, vem as bodas, vem a festa. O noivo e a noiva saem para celebrar a festa com todos os amigos e familiares. Aí está consumado o casamento. Coloca para mim Apocalipse 19, de 6 a 9. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e de como fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de... Grava isso no seu coração. A noiva, antes de se encontrar com o noivo, ela tem que se preparar para o casamento. E essa noiva, ela tem que estar com o linho finíssimo, que são os atos de justiça dos... Eu sou santo, você é santo. O nosso pecado não impede nós sermos santos. Porém, os nossos pecados nos permitem por diversas vezes deixar a santidade de lado, mas para o Senhor nós somos santos. Por isso você tem que lutar todos os dias contra o pecado. Por isso o pecado não pode dominar você, mas você tem que dominar o pecado. Por isso Paulo disse que existe uma luta entre a carne e o espírito, e aquele que mais bem alimentado vai prevalecer. Porque quando você é santo, quando os atos de justiça começam a imperar sobre a sua vida, você começa a perceber que o pecado ele tenta bater todos os dias na tua porta, mas todos os dias você bate a porta na cara dele. Porque ele não tem mais domínio sobre você, mas você tem domínio sobre ele. Coloca o 9, por favor, Maria. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de quem? Do pastor Léo? De quem? As palavras não são minhas, é de Deus. Boda fala de casamento. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia do casamento do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? João 1:29. Quem é? A ceia das bodas do... Então o Cordeiro vai se casar com alguém. E quem é que o Cordeiro se casa? Com quem? São essas verdadeiras palavras de Deus. E para fechar o 9, depois que o noivo pega a noiva, ele leva para a casa do seu pai,
ele passa 7 dias com ela na câmara nupcial. Depois desses 7 dias, ele comemora a festa junto com os seus amigos, que é as bodas, são as bodas. Depois disso, o noivo, ele não mora na casa do seu pai. Ele precisa ir para a sua casa, que ele construiu para viver com a noiva, que agora não é mais noiva, mas se passou a ser esposa. Amém? E aí a Bíblia diz que depois da grande tribulação, após as bodas, a comemoração da festa, o noivo e a noiva vão para a sua própria casa, deixam a casa do pai do noivo, a câmara nupcial que havia sido construída, e vão para a sua própria casa. Jesus vai com a sua noiva morar na casa deles, na nova, professor de escola bíblica, na Nova Jerusalém. E nós vamos morar nessa cidade. Nós estávamos na casa do nosso pai, morando com ele lá em cima na eternidade. Mas vai chegar um momento que o noivo e a noiva, eles precisam morar sozinhos, porque a Bíblia diz que quando o homem se casa com uma mulher, ele precisa largar pai e mãe e morar sozinhos, construir a sua família. E Deus não pode ir contra os seus princípios. Tudo o que Ele determinou na sua palavra precisa se cumprir. Então, depois do casamento, depois da festa, o pai chega para o filho e fala assim: filho, agora pega a tua esposa e vai morar na sua casa. E eu quero que você abra comigo em Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 7. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova, que descia da onde? Da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu. A Bíblia é incrível. Versículo 3. Ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, não vai existir mais dor, luto, pranto. Sabe as tribulações que você vive hoje? Isso não vai existir na Nova Jerusalém. Nós vamos viver ali, vivendo somente a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, não é o pastor Léo que disse, aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as... E acrescentou: escreve, porque estas palavras são o quê? São falsas? Não, são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o... Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da... E o 7 para fechar, presta atenção: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Por isso, não deixe o pecado te vencer. Não deixe as coisas do mundo te vencer. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e Ele nos comprou com o seu alto sangue, com alto preço, com o seu sangue.
Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E a Bíblia diz que Ele vai nos tirar daqui, Ele quer nos levar para a eternidade com Ele, para depois morarmos na nova Jerusalém. Se você acha que você está vivendo alguma tribulação, eu acredito que você até esteja, mas creia que essa tribulação não pode destruir você, porque a palavra de Deus não sou eu, a palavra de Deus diz que aquele que está em nós é muito maior, não é maior, é muito maior, diz a Bíblia, do que aquele que está no mundo. As tribulações que você vive, os problemas que você enfrenta, não podem destruir quem você é em Deus. Pastor, mas eu estou vivendo um momento tão desesperador na minha vida. Sabe como você vai conseguir resolver isso? Não é você pegando dinheiro com a agiota, não é você tentando empenhar a sua casa, nem tampouco o seu carro. Você só vai conseguir sair dessa situação no momento em que você entregar literalmente o teu coração, a tua vida para Jesus. Uma coisa é você dizer que você é de Jesus, e a outra coisa é você provar para Ele que realmente Ele é teu. E quando você entrega o teu coração para Ele, diz as Escrituras, que quando você entrega o seu coração para Ele, Ele faz morada. Paulo certa vez disse assim: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver não é um viver da carne, mas é um viver do Espírito. O que Paulo estava dizendo é o seguinte: quando eu era Saulo, eu dominava as minhas vontades, as minhas forças, eu matava cristão e eu perseguia cristão, porque eu comandava a minha vida. Mas agora não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim, e essas vontades não são minhas, mas são vontades dele. E eu, que era um perseguidor, passei a ser perseguido. Você consegue entender isso? Pastor, isso não é fácil. Ninguém disse para você que é fácil. A Bíblia é muito clara, você leu comigo: ao vencedor, não diz ao perdedor, diz ao vencedor. Talvez você seja muito determinado nos teus negócios, talvez você seja muito determinado em alguma coisa que você faz, na tua musculação, no teu futebol, na tua amizade, eu não sei, mas de repente você está enfrentando uma luta no teu casamento, e a mesma determinação que você tem nos teus negócios, por que você não tem no teu casamento? Você luta por coisas que são passageiras, mas aquilo que é importante para Deus, que a Bíblia diz que quando Deus junta, ninguém pode, você não dá atenção para isso. Sabe quantas vezes eu pensei em me separar na minha vida? Várias. Sabe quantas vezes, talvez isso seja um choque para você, mas a gente tem que parar de ficar contando, subindo no altar para contar história. Nós, homens de Deus, temos que ser verdadeiros. Eu tenho problema como vocês têm. Várias vezes pensei em me separar, mas sabe por que eu não separei? Porque eu sei que existe algo muito poderoso para a minha vida e para a minha família. E por eu não abrir mão do meu casamento, sabe o que Deus fez? Deus restaurou as minhas emoções, Deus restaurou as emoções dela, e hoje nós vivemos a plenitude do que é o amor. Casamento é uma instituição que não é fácil, igreja. Casamento é algo que você vai conviver com uma pessoa que tem conceitos e valores completamente diferentes do seu. Mas é importante você entender que Jesus não te chamou para que seja feito no casamento as tuas vontades. Mas a Bíblia diz que o casamento, quando Deus uniu o homem e a mulher, foi para que seja feita a vontade de Deus e não a tua vontade. Às vezes eu escuto algumas pessoas me perguntando: pastor, até hoje eu não sei qual é o meu propósito. E dá vontade de falar para a pessoa o seguinte: é porque você não sabe quem é o teu Deus. Porque o dia que você conhecer o teu Deus, você não vai mais fazer essa pergunta. Porque quem conhece o seu Deus sabe quem é nele. Glória a Deus. Sabe quantas calúnias se levantaram contra a minha vida? Muitas. E continuam até hoje se levantando. Eu te pergunto, se você acha que eu ligo? Não, fico triste, mas não ligo. Sabe por quê? Porque ninguém vai dizer para mim quem eu sou. Eu sei quem eu sou nele. E o meu propósito, não é agradar pessoas, mas agradar o meu Deus. Aleluia.
Eu só estou aqui porque eu creio que Deus te ama de uma forma tão incondicional, que Ele usa até uma pessoa que não tem estrutura para estar aqui para dizer que te ama. Eu tenho visto uma igreja brincar com Deus. Eu tenho visto uma igreja brincar de ser crente. Eu tenho visto uma igreja mentindo a todo canto, falando coisas que não vive. Desculpa adiar meu coração, mas o meu coração está dilacerado. Glória a Deus. Como eu amo o Senhor. O noivo está com a mão na maçaneta para buscar a noiva. O noivo já saiu da casa do pai. Você pode não acreditar, o noivo já saiu da casa do pai, ele está no caminho para vir buscar a noiva. Essa noiva tem que estar preparada para o casamento. Nenhuma noiva se casa com cabelo sem fazer. Nenhuma noiva se casa sem se maquiar. Se você for num casamento, você vai perceber que é o dia mais lindo de uma mulher, é o dia do casamento dela. E por que você sabe que você vai casar? E por que você não se arruma? Por que você anda sujo? Por que você não dá a mínima para o teu noivo? Que pagou o maior dote que até hoje poderia ser pago. Ele entregou o seu sangue por tua vida e pela minha. É tempo de nós, igreja, nos arrumarmos. É tempo de nós, igreja, buscarmos o Senhor. A palavra de Deus, 2 Crônicas 7,14 diz: e o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a vossa terra. É tempo de arrependimento. João Batista, ele pregava no meio do deserto. A Bíblia diz que multidão ia encontrar com ele, e ele só tinha uma mensagem, ele não falava de outra coisa: ó, arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Talvez você fale: ah, pastor, mas já ouvi tanto sobre a volta de Cristo. Ah, eu também ouvi, mas vai chegar um dia que ele vai voltar. Eu não sei quando, mas ele vai voltar. Você me desculpa abrir meu coração, mas eu tenho chorado pela igreja. As madrugadas no meu quarto eu choro pela igreja. A Bíblia diz que nos últimos dias seriam como os dias de Noé. Noé estava construindo uma arca. Eu vejo as pessoas passando. Olha o maluco aí da arca. Até que um dia caiu a primeira gota. E quando caiu a primeira gota, eu fico imaginando o desespero das pessoas. Noé, abre aí, Noé. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. A igreja que vai ser arrebatada é a igreja posicionada. É a igreja que não se vende. É a igreja que não se corrompe. Eram 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. Todas elas tinham azeite. Mas chegou uma hora que as nécias ficaram sem azeite. Aí elas foram pedir para as prudentes: dá-nos um pouco do teu azeite. Eu não posso dar, porque se eu te der, eu e você vamos ficar sem. Vai lá e compra. E aí quando elas foram comprar, diz as Escrituras em Mateus 25, você leu comigo. Quando elas foram comprar azeite, elas voltaram, o noivo já havia chegado. A porta foi fechada. E elas bateram: Senhor, Senhor, deixa-nos entrar. Eu não vos conheço. Enche a sua lamparina de azeite.
Viva uma vida com Cristo. Mude os seus hábitos. Jesus está voltando para buscar a igreja. Eu não sei mais quantos dias nós nos reuniremos aqui. Pode ser que ele volte daqui a 100 anos. Mas pode ser que ele volte amanhã. Pode ser que ele volte hoje. Nem Jesus sabe como nós saberemos. Por isso temos que viver todos os dias como se ele fosse voltar aquele dia. Porque aí não correremos o risco de ficarmos para a grande tribulação. A Bíblia nos conta que o Espírito Santo na grande tribulação será arrancado da terra. Se você acha que está difícil agora, você tem o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo sair da terra, você não sabe o que é sofrimento. Vão perseguir os cristãos, e somente aqueles que permanecerem firmes até o final e morrerem como mártires irão ser salvos. Eu não quero que essa palavra traga um peso para o teu coração, mas eu quero que essa palavra traga um despertamento para a tua vida. Glória a Deus. Que Deus te abençoe nessa noite. Amém. Glória a Deus.